IA nos negócios. Muito tem se falado sobre inteligência artificial nos negócios, mas o que eu tenho visto por aí é muito chatbot sendo confundido com inteligência artificial, tá? E aí, pessoal, eu vim aqui nesse vídeo mostrar para vocês aplicações práticas de inteligência artificial em negócios, em diferentes segmentos, em diferentes áreas. Vamos falar também de atendimento, vamos falar de tudo, mas antes disso, coloca aqui o teu like, já se inscreve no canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Daniel Valadares, esse aqui é o canal da Ex Machina, a empresa de infraestrutura de IA que ajuda você a tornar o teu negócio mais eficiente, mais eficaz e, obviamente, mais inteligente. Então, vamos juntos! Então, pessoal, muito tem se falado sobre inteligência artificial. Eu sei que eu vivo numa bolha, mas para além da bolha, tá todo mundo realmente falando sobre isso. E o ponto é, todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar, mas poucas pessoas estão trazendo de fato aplicações práticas do como a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia do negócio. Aí acaba que parece que IA é só chatbot, mas não é isso. E aliás, IA é bem diferente de chatbot. Daniel, mas o que é afinal um chatbot? Pessoal, vamos lá. Vamos lembrar nos primórdios, né? Vamos lembrar do passado, quando tinham lá as URAs de atendimento telefônico. Muitas empresas ainda usam isso, que é aquele famoso quando você liga, tem lá uma gravação que vai dizer olá, e às vezes começava até com uma musiquinha. Então, começava com aquela musiquinha e era: seja muito bem-vindo à empresa não sei quê. Se você quer falar com financeiro, aperte 1. Se você quer falar com vendas, aperte 2. Se você já é cliente, se você não é cliente, enfim. Tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. E o chatbot, ele é uma tecnologia de automação e não é uma tecnologia de inteligência artificial, mas ele basicamente traduziu, ele levou, né, essa dinâmica de você aperte um, aperte não sei o que, ou aperte alguns um pouco mais desenvolvidos no WhatsApp, tem até um botão ali para você apertar e tal, mas isso, gente, não é inteligência artificial, isso é um chatbot e ele é basicamente uma automação, tá? A automação, o que que ela vai ser? A automação, ela vai basicamente é, ser ações que vão acontecer, né? Atividades que vão acontecer com base em algum gatilho. Então, quando você aperta um, por exemplo, é um gatilho para te direcionar para uma área, por exemplo, né? Então, o dado não estruturado, eles são dados que não precisam que você guie o teu cliente e muito pelo contrário, você vai no flow com ele, tá? Assim, você vai guiando no sentido de guiar o processo, né? Então, por exemplo, num processo de vendas, você guia o teu cliente lá pela validação, pelo diagnóstico, para mandar uma proposta, para fazer uma negociação. Então, a inteligência artificial ela vem justamente para te ajudar a fazer com que essa experiência flua de uma forma muito mais rápida. E principalmente que você não perca tempo, que você consiga ofertar uma melhor experiência para quem está do outro lado, né? É, Só que, como eu disse, essa experiência ela não se resume somente aos chatbots. Nós temos também uma série de outras possibilidades e é isso que nós vamos é, abordar aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, o que a gente precisa entender é que a IA ela vai cuidar de dados não estruturados. Isso é importante. Ou seja, a IA ela vai permitir que a gente consiga pegar informações da forma como ela está, interpretar essas informações e utilizar essas informações em sistemas, no processo, enfim, usar essas informações de diferentes formas, tá? E a outra coisa que é importante também a gente entender é que, além de dados não estruturados, esses dados eles podem estar em formato de texto, eles podem estar em formato de imagem, eles podem estar em vídeo.
e eles podem estar em áudio, tá? Então, você consegue pegar diferentes formatos de conteúdo e utilizar eles no teu processo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: vamos imaginar alguns negócios, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui nesse vídeo, mas o primeiro deles vai ser uma empresa de logística, tá? Então imagina uma empresa de logística. Essa empresa aqui, ela tem uma série de motoristas, né? Então vamos supor que ela tem aqui 300 motoristas e esses 300 motoristas têm cartões de créditos corporativos, são 300 cartões de créditos corporativos e eles precisam reabastecer os veículos deles, né? Então, quando ele vai reabastecer, ele vai lá no posto para reabastecer esse veículo, ele precisa passar no cartão, né? Então ele vai passar essa informação no cartão e ao passar esse pagamento, ele tem que pegar a notinha e encaminhar para o financeiro, tá? Então, olha só, aqui nós temos um motorista que vai pegar uma nota, vai fazer um pagamento, vai pegar uma nota e vai mandar para o financeiro, tá? Depois disso, o que vai acontecer? O financeiro, por sua vez, vai recepcionar a nota, incluir numa planilha, fazer uma análise, por exemplo, né? Então, aqui aconteceu já uma mudança, né? Já aconteceu aqui um processo. Agora, veja só, a gente está falando de 300 motoristas. Se cada um deles fizerem o abastecimento 2 vezes por dia, nós estamos falando de 600 notas por dia, né? 600 notas por dia vezes 5 vezes 30, imagina quantas mil notas nós vamos ter aqui. São alguns milhares de notas. E imagina o tamanho desse departamento financeiro, né? E outra, você pegando a nota ali e coletando os dados, imputando, seja numa planilha, seja num sistema, você vai ter aqui uma grande chance de erros. E aí, tendo erro, você também vai ter uma análise deficiente na hora que você for fazer, tá? Agora, imagina esse mesmo problema aqui, né, de fazer essa prestação de contas, porém, agora utilizando inteligência artificial. Então, inteligência artificial vai funcionar assim: motorista, ele vai abastecer, pagar, enviar a nota no WhatsApp. Até aqui parece que nada mudou, né? Só que aí o que vai acontecer? Ao invés dessa nota ser recepcionada ali pela pessoa do financeiro, ela vai passar por um funcionário digital de inteligência artificial, tá? Esse funcionário ele vai receber a nota, ele vai interpretar a nota, vai extrair os dados relevantes e ele vai lançar no sistema ou na planilha, tá? E aí depois ele ainda pode, com base nisso,
realizar a análise. Então, tudo isso que aconteceria aqui por um time de humanos, né, nesse volume, ele vai acontecer aqui de forma automática, tá? E aí, nesse caso aqui, ele vai poder passar para o humano, que seria o financeiro, para que ele possa tomar decisões com base nos dados. É claro que aqui há alguma chance também de ter erros, porque nenhum sistema é infalível, mas a probabilidade de você ter erros com inteligência artificial, comparado com a probabilidade de erros com um ser humano, é muito menor, tá? Então, aqui a gente consegue otimizar esse processo e mais, aqui você consegue inclusive escalar a quantidade de notas e tudo mais, porque aqui você poderia ter, para fazer esse processo, por exemplo, de catalogar, vamos supor que as notas de um dia levassem 3, 4 dias para serem processadas, né? Ou que pelo menos 2 dias, que você não conseguisse processar no mesmo dia. Aqui você consegue processar no mesmo minuto. A informação chegou, você processou e ela já está disponível para uma tomada de decisão. Então aí você consegue analisar e entender, por exemplo, identificar fraudes, você consegue entender onde que você está tendo um gasto muito excessivo, onde você está tendo um gasto mais econômico. Então aqui você consegue tomar uma série de decisões, tá? Então essa daqui é um exemplo de dados não estruturados que você consegue fazer uma coleta, tá? Agora vamos pensar aqui uma outra possibilidade, tá? Vamos pensar em uma empresa de terceirização. Então, terceirização de serviços, tá? Então, você vai ter ali, nessa empresa de terceirização, uma série de pessoas que vão trabalhar ali fazendo portaria, fazendo limpeza, fazendo segurança, fazendo uma série de coisas, né? E essas empresas, elas tendem a ter uma rotatividade grande, né? Precisa sempre ter muita gente entrando, trabalhando e tal, e você acaba cadastrando muitas pessoas. Então aqui, por exemplo, você teria uma pessoa de RH, né? E essa pessoa de RH, ela precisa receber os documentos desse novo colaborador. Ela precisa cadastrar no sistema também. Ela precisa garantir que eles estejam atualizados, garantir a atualização, por exemplo. Enfim, ela vai ter aqui uma série de informações que ela vai precisar coletar, né? E também, assim como ali no caso que nós tivemos da prestação de contas, aqui eu também consigo colocar um funcionário digital que vai recepcionar todas essas informações. Então aqui, recepcionar as informações e incluir no sistema. E também vai ajudar a fazer análise, se houverem análises para serem feitas, e sempre há, né, gente? Então, esse daqui, apesar de ser uma aplicação em uma área diferente, vocês percebem que a dinâmica ela é bem semelhante, né? Então, tem documentos para ser tratados e recebidos, a gente recebe aqui e trata. Esse recebimento, ele geralmente pode ser feito por WhatsApp, porque é a plataforma que está mais disponível para todo mundo, mas ele não precisa ser só por WhatsApp. Esse recebimento pode ser um recebimento por e-mail, pode ser dentro de um aplicativo
da sua empresa. Então, tem uma série de formas de você fazer com que isso aqui aconteça também, tá? Agora, vamos pensar um exemplo que não tem a ver necessariamente com isso, que ele tenha a ver com marketing, por exemplo, né? Então, pessoas que trabalham com venda de produtos na internet, né, marketplaces, etc. Então, imagina assim, você vende venda de produtos na internet. E aí, essa venda de produtos aqui, ela pode ser tanto de produto físico, como de infoproduto, como de serviços, tá? Então, você pode trabalhar aqui com qualquer um desses, por exemplo, né? Quem faz venda de infoproduto tem uma série de coisas que precisa fazer. Então precisa cadastrar o produto em algum marketplace, né? E cadastrar o produto passa também por você ter um título atrativo, ter uma descrição bem feita. Então, conectar as qualidades do produto com o público. Então, você tem aqui uma série de coisas para fazer. Você precisa tratar imagens, né? Colocar a imagem do produto. Às vezes você precisa tratar essa imagem, né? Que nem eu falei ali. Aí você precisa montar anúncio. Então você tem aqui uma série de coisas que você precisa fazer, né? Agora, se você tiver já definido, por exemplo, qual que é o público, você pode usar já, inclusive, a inteligência artificial aqui. Vou colocando as opções aqui, né? Então, você pode ter, por exemplo, IA, funcionário digital. Então, você pode ter aqui um funcionário digital que vai ajudar na definição do público para aquele produto. Com base na definição do público, você pode ter um outro funcionário digital, ou que está até o mesmo, mas que vai criar os títulos, descrições e publicar o produto. Daí você pode ter um funcionário digital que vai trabalhar com você em termos de imagem, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele pode editar a imagem, criar um fundo mais legal, né? Então, você de repente, às vezes tem ali, que nem eu peguei, vou vender esse celular, vou tirar uma foto aqui do celular e vou colocar ele para vender, né? Vou tirar uma foto dessa forma aqui, por exemplo. Aí a IA poderia tirar o fundo, colocar um fundo mais legal, né? Deixar esse produto com cara de produto, com uma cara mais profissional, né? Eu posso usar a inteligência artificial também. Posso ter aqui um funcionário digital que seja especialista em marketing. E aí ele vai me ajudar, por exemplo, a definir tags, definir a campanha, definir estratégia de tráfego, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de ter basicamente um negócio
rodando com funcionários digitais que vão fazer tudo isso. Aí onde entra o humano nesse caso? Poxa, o humano pode ser a pessoa que vai pegar e comprar os produtos, que vai disponibilizar, e aí ela vai jogar lá para a equipe de funcionários. Falar, ó, pessoal, tem aqui produto X, 100 produtos de tal natureza e coloquem para vender. E aí cada funcionário digital vai sair fazendo o que precisa ser feito para que aquele negócio aconteça, tá? E aí, é claro que nós temos também a possibilidade de vendas, né? Então eu vou ter ali, por exemplo, um, um lead que vai chegar por telefone, eu tenho um lead que vai chegar por WhatsApp, e aí eu preciso que esse lead seja, por exemplo, é, qualificado, né? Então eu preciso qualificar o lead, eu preciso agendar reunião. E mais do que isso, né? A gente olha às vezes muito para o lead, para a IA de atendimento, né? Como vendas, mas ela também pode ser suporte técnico, né? Ela pode tirar dúvidas desses clientes e ela pode, é, claro que fazer tudo isso aqui, que é a parte que a gente costuma ver, né, da inteligência artificial. Agora, a diferença é que quando você usa um funcionário digital, né, diferente de um chatbot, esse funcionário digital, o que que ele vai fazer? Ele vai atender esse cliente aqui, né? Então aqui ele vai fazer o atendimento, basicamente. Só que com base nesse atendimento aqui, o que que eu posso trabalhar? Eu posso ter aqui uma comunicação para o time de vendas, por exemplo. Então eu posso colocar nota no CRM, eu posso atualizar o CRM, né? Quantas vezes quem lida com vendedor, como é difícil às vezes, né, você conseguir um CRM atualizado. Então aqui a IA pode te ajudar a ter esse CRM atualizado, né? Ao mesmo tempo, eu posso também ter uma inteligência artificial aqui que vai ser um apoio de vendas e vai ajudar, né? Então, um copiloto que vai receber todas, todas as informações, que vai analisar o CRM e que vai criar scripts de ligação, que vai criar scripts de mensagem de texto, que vai criar scripts para e-mail com base no que está acontecendo aqui durante o processo de vendas, tá? Eu posso ter também inteligência artificial que vai coletar os dados do cliente para gerar contrato. Então, eu posso já aqui também colocar, ó, funcionário para gerar contrato, para gerar propostas. Já pensou você conseguir ter várias propostas personalizadas com a dor daquele teu cliente, com as informações daquele teu cliente em tempo real, em tempo recorde, né? Quantas vezes a gente demora às vezes para mandar uma proposta e por isso acaba perdendo um negócio, né? Então, aqui você pode ter no teu processo de vendas uma série de opções, né, que você vai conseguir ter através de um atendimento. Ou seja, a inteligência artificial ela vai te ajudar em vários processos, em todas as áreas da sua empresa, independente do tamanho da sua empresa. Se você tem uma empresa pequena, se você tem uma empresa média, se você tem uma empresa grande,
Não importa. Ah, Daniel, mas meu negócio está começando. É você quem mais precisa de inteligência artificial. Grandes estruturas têm milhões de funcionários, tem um monte de coisa, e obviamente a inteligência artificial ajuda a ser mais eficiente, mas para você que está começando, para você que é pequeno, para você que é médio, você precisa mais do que qualquer um de inteligência artificial, porque ele vai te ajudar a, de repente, realizar funções que você hoje não consegue, por falta de caixa, contratar mais uma pessoa para fazer. Então ela vai te ajudar a fazer com que tudo isso aconteça aí dentro do seu negócio. E se você quer saber como colocar a inteligência artificial aí no seu negócio para rodar, entender onde que ela vai te ajudar mais, entender como é que você consegue ser mais eficiente, então entre em contato conosco. Aqui embaixo na descrição desse vídeo está o contato do Hermes, que é o nosso funcionário digital. Conversa com ele e ele vai com prazer agendar uma reunião com o nosso time para a gente fazer para você um diagnóstico e entender onde a gente consegue te ajudar a ser mais eficiente com funcionários digitais da Ex Machina. Fechado? Então, até breve, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos nessa. Valeu!